Segundo a Organização Mundial de Saúde, a toxicodependência traduz-se num estado psíquico e, por vezes, também físico resultante da interação entre um organismo vivo e um produto tóxico, caracterizando-se por modificações e outras reações que incluem sempre a compulsão para tomar drogas de um modo contínuo ou periódico a fim de experimentar efeitos específicos ou evitar o mal-estar da privação. Subiu 7,9% o número de internamentos hospitalares devido ao consumo de drogas em Moçambique, segundo o Gabinete Central de Prevenção e Combate às Drogas. Olá, eu sou Eugênia Paruc, estudante do 4º ano do curso de jornalismo na Escola de Comunicação e Artes, e hoje vou falar do papel dos pais na prevenção contra a toxicodependência nos filhos. A adolescência é uma das fases que muitas vezes é vista como ponto de partida para o consumo de drogas, e isto justifica-se pela dificuldade em lidar com as mudanças que os adolescentes deparam-se com elas. Segundo o Coelho 2020, cerca de 1/3 de adolescentes que enfrentam tais dificuldades, como problemas mal resolvidos, muitas vezes com a família, refugiam-se nas drogas. Mas, por outro lado, a adolescência é encarada como uma fase de experimentação e de procura de limites, o que muitas vezes leva o adolescente a entrar no mundo das drogas. Os pais são, em primeira escala, os modelos dos filhos e, de uma ou de outra forma, os filhos seguem, se bem instruídos, as orientações dos seus pais. Por conta das consequências desse problema, os usuários precisam consumir doses maiores. Este efeito chega a um ponto que o usuário não pode mais controlar. No entanto, a dependência de drogas é uma doença complexa de superar. Geralmente, as pessoas dependentes dessas substâncias precisam de ajuda profissional para recuperar suas vidas. Segundo o jornal DW África, a cannabis sativa, vulgo suruma, é uma das drogas mais consumidas em Moçambique. As escolas, na maioria das vezes, têm sido o palco desse problema. A adolescência é tida como uma fase de experimentação, onde o adolescente depara-se com a responsabilidade de tomar decisões determinantes em torno da sua vida. Comprovada a relevância deste tema, convidei o psicólogo Fidalgo Júnior, mestre em saúde pública e pós-graduado em ciências de saúde pela Universidade Eduardo Mondlane, o qual foi oficial comunitário na Pathfinder International, onde, como psicólogo, deu acompanhamento nas atividades sociais a adolescentes e jovens de Cabo Delgado. Para o Dr. Fidalgo, a primeira forma de prevenção deste problema é o não consumo de toxicodependentes pelos pais. Não há regra que possa fazer com que os filhos não enveredem por este caminho. Se os pais ou educandos usam drogas, os filhos terão aquele ambiente como exemplo, pensando que aquilo é normal. Há pais que mandam os seus filhos para comprar drogas, experimentar se a cerveja está boa, se o vinho é bom ou não, pensando que estão a transmitir aparentemente uma boa lição de vida. Mas muito pelo contrário, é daí que os meninos vão experimentando. Atualmente presenciamos cenários em que os próprios pais são eles que convidam os filhos para embebedar. Todo momento é fundamental para falar da toxicodependência. Esta conversa não pode ser adiada. Há sempre uma razão ou ocasião para toda hora falar sobre o assunto. Por exemplo, aos finais de semana ou quando os filhos regressam da escola, ou os pais devem procurar saber quem são os amigos, como é que foi o dia ou o que aprenderam. Neste momento, os pais devem aproveitar para falar dos perigos, sobre o que significa e as consequências de andar com alguém envolvido nas drogas. Ou seja, sempre que possível, é imperioso que os pais falem do uso das drogas ou da toxicodependência. Vendo os filhos com tendência a ir pelo mundo das drogas, os pais devem procurar conversar com ele. Agora, uma questão é certa, a ser observada muitas vezes, é que deve-se educar os seus filhos a não usar as drogas. Os pais devem fazer e não esperar que a babá ou o vizinho faça isso por eles. Jesus.
Segundo o psicólogo, falar de drogas, substâncias viciantes com os filhos ainda é encarado como algo não importante nas sociedades e muitas vezes como um tabu. Este afirma que a falta de orientação pelos pais pode ser considerada uma das causas da toxicodependência. Em partes, sim, ou mesmo 75% da responsabilidade é dos pais, pois estes jovens não vivem numa ilha, eles vivem no meio, onde neste meio acontece a educação e essas crianças residem numa sociedade. Portanto, os pais têm uma grande responsabilidade que é direcionar os seus filhos. Se esses pais ou encarregados não o fizerem, o futuro dessas crianças caminha em direção a um sentido incerto. Mas não podemos dar toda a responsabilidade aos pais ou encarregados de educação, porque há casos em que os pais são idôneos, responsáveis, que dão tudo de si e companheirismo, embora os filhos, por conta da segunda socialização que acontece na sociedade, acaba desviando-se dos ensinamentos dos educandos. Portanto, há grande responsabilidade dos pais ou encarregados de educação, mas há a responsabilidade proveniente dos filhos. Nesse sentido, é imperioso que os pais, a família, bem como a sociedade, envolvam-se na educação saudável dos filhos. Desta forma, dou por encerrada a primeira edição do videocast. Por hoje é tudo, despeço-me com esperança de voltar numa próxima oportunidade. Cuide-se!